Flipbooks não são apenas animações em papel, são uma forma incrível de cinema artístico. Cada página funciona como um quadro em movimento, dando vida às imagens com um simples toque. Você pode pensar que, com o crescimento das mídias digitais, os flipbooks desaparecerão, mas eles continuam a encantar pessoas de todas as idades. A experiência prática de criar e ver um flipbook nos conecta à arte de contar histórias de uma maneira única. A sensação de virar as páginas faz você sentir que está participando da animação. Artistas frequentemente usam flipbooks para mostrar sua criatividade, criando tudo, desde desenhos animados divertidos até histórias complexas. A nostalgia pelos flipbooks também atrai muitos, lembrando tempos mais simples, sem telas. Em um mundo onde o entretenimento digital domina, os flipbooks se destacam como um lembrete tangível da alegria da criação manual. Então, seja você um artista ou apenas curioso, talvez seja a hora de explorar esse encantador mundo dos flipbooks. O hemostático desempenha um papel fundamental no controle de sangramentos durante as operações. Este instrumento prático possui um mecanismo de bloqueio que comprime os vasos sanguíneos de forma segura, o que é especialmente valioso em cirurgias complexas, onde a precisão é essencial. Imagine um cirurgião lidando com tecidos complicados. Com o hemostático, ele pode interromper o fluxo sanguíneo de maneira eficaz, tornando as operações mais seguras e eficientes. Isso se torna ainda mais crítico em situações de guerra, onde os ferimentos são frequentemente graves e exigem intervenção imediata. Hoje, os hemostáticos modernos vêm em diferentes tamanhos e tipos, atendendo a diversas necessidades cirúrgicas. Por exemplo, o hemostático Comar é uma escolha popular para prender pequenos vasos delicados, permitindo lidar rapidamente até com os menores sangramentos. Compreender a importância do hemostático não apenas destaca sua utilidade, mas também ilumina os avanços nas técnicas cirúrgicas que salvam vidas. Você já viu carros de luxo abandonados em Dubai? É uma visão impressionante que revela as rígidas leis sobre dívidas na cidade. Em Dubai, quando a economia oscila, alguns proprietários enfrentam dificuldades financeiras, levando ao abandono de carros de luxo. Quando as pessoas não conseguem mais arcar com suas compras caras, muitas vezes deixam veículos como Ferraris e Lamborghinis nas ruas. Isso acontece devido às severas leis em Dubai, que impõem multas altas por dívidas não pagas. E para os proprietários é mais fácil fugir do que lidar com problemas financeiros. A imagem desses carros caros deixados entre veículos comuns reflete uma combinação única de luxo e perda na cidade. Enquanto esses carros acumulam poeira, eles contam histórias de uma vida de luxo que às vezes toma um rumo dramático. O que você acha que acontece com esses tesouros esquecidos? Você já se perguntou por que algumas cicatrizes chamam a atenção? Pesquisas mostram que cicatrizes no rosto dos homens podem ser vistas como atraentes, especialmente em encontros românticos de curta duração. Essas marcas podem transmitir força e altos níveis de testosterona, características que muitos acham atraentes no momento. Imagine um visual assim em um encontro. No entanto, em relacionamentos de longo prazo, a situação muda. Muitas mulheres preferem rostos sem cicatrizes, associando-os a traços como empatia e cuidado. Isso indica que, embora cicatrizes possam aumentar a atração de um homem para um romance passageiro, elas nem sempre ajudam na desejabilidade a longo prazo. O que você acha que atrai mais? Um pouco de brutalidade ou um rosto suave e atencioso? Um estudo de 2013 da Universidade de Bristol mostrou que o gene ABCC11 desempenha um papel surpreendente na presença de odor nas axilas. Pessoas com esse gene podem viver sem desodorante, o que é bastante interessante. Cerca de 75% dos asiáticos orientais possuem esse gene, permitindo que muitos desfrutem de um cheiro natural que outros podem não ter. A pesquisa revelou que a influência do gene na composição do suor reduz o crescimento de bactérias que causam odor. Curiosamente, embora os desodorantes sejam comuns na vida de muitas pessoas, aquelas com o gene ABCC11 têm uma vantagem biológica, levantando questões sobre os cuidados pessoais em diferentes culturas. O que mais nossos genes podem nos dizer sobre a saúde e os hábitos humanos? Prepare-se para se surpreender com as areias cantantes. Esse fenômeno incrível acontece em algumas dunas desérticas, onde sons baixos ou altos ecoam no ar. As areias cantantes surgem quando grãos de areia secos deslizam uns sobre os outros, geralmente por causa do vento. Para que essa mágica musical aconteça, certas condições devem ser atendidas. Os grãos precisam ter um tamanho e forma específicos.
e a umidade deve ser baixa. Quando tudo se alinha perfeitamente, a areia pode produzir sons que lembram uma melodia hipnotizante ou um profundo zumbido ressonante. Imagine-se vagando por um vasto deserto e, de repente, ouvindo esses sons inesperados. Cientistas acreditam que as vibrações dos grãos, enquanto se movem e colidem, criam esses encantadores efeitos sonoros. Então, da próxima vez que você ver uma linda duna de areia, pense, talvez ela esteja cantando só para você. Imagine um buraco de golfe com 2.011 quilômetros de extensão. Em 2017, os golfistas Adam Ralston e Ron Ratliff aceitaram um desafio incrível: jogar um buraco de golfe que se estendia pelas vastas paisagens da Mongólia. Essa experiência única durou 82 dias e incluiu 20.093 tacadas. Isso é dedicação. O percurso tinha um par estimado de 14.000, tornando-se um verdadeiro teste de habilidades e resistência. O que tornou a aventura ainda mais especial foi o Cad deles, um fiel cavalo que os acompanhou durante toda a jornada. Ao atravessar terrenos difíceis, cada tacada era não só sobre o jogo, mas também sobre aproveitar a beleza deslumbrante da natureza selvagem da Mongólia. Essa aventura destaca até onde as pessoas vão por sua paixão, lembrando-nos de que o golfe pode ser mais do que um jogo, pode ser uma viagem inesquecível. O que você faria para criar sua própria aventura no golfe? E se eu te contar sobre o caranguejo Haikagane? Essa criatura incrível do Japão tem uma concha única que se parece surpreendentemente com o rosto de um samurai bravo. Segundo a lenda, esses caranguejos não apenas têm uma aparência estranha, eles carregam os espíritos de guerreiros caídos, que lutaram bravamente em batalhas. O Haikagane, que vive nas belas águas costeiras do Japão, frequentemente se esconde entre pedras e algas. Sua aparência vibrante não é apenas para a beleza. Ela desempenha um papel no folclore japonês, onde os caranguejos são vistos como símbolos de coragem e resistência. Os pescadores locais respeitam o Haikagane, acreditando que ter um deles traz sorte. Essa combinação de natureza e mito destaca a profunda conexão entre os seres com os quais compartilhamos nosso mundo e as histórias que moldam nossas culturas. Então, da próxima vez que você admirar as maravilhas do oceano, lembre-se do Haikagane e dos espíritos dos guerreiros que ele representa. Você sabia que Hollywood tem uma reviravolta inesperada? O termo Hollywood parece ser uma mistura do sagrado com o cinematográfico, despertando curiosidade e imaginação. Pode ser um jogo de palavras divertido, unindo a ideia de Hollywood, o coração da indústria do cinema, com algo mais espiritual ou divino. Esse nome único pode evocar a imagem de um lugar onde os filmes são feitos não apenas para entretenimento, mas também para um propósito maior ou uma lição moral. Imagine um festival de cinema em uma cidade mística, celebrando filmes que elevam o espírito ou inspiram admiração. Com o crescimento de narrativas independentes e significativas, a ideia de Hollywood pode representar uma nova onda de expressão criativa que valoriza a profundidade em vez do brilho. O que você acha? Chegou a hora de histórias que inspiram e iluminam, envoltas em um nome que sugere algo maior. Você sabe o que faz a cascavel chacoalhar? O som que avisa você a se afastar não vem de ossos ou de qualquer material duro. Ele é produzido pelo queratina. É a mesma substância flexível encontrada nas unhas e cabelos humanos. À medida que cresce, a cascavel troca de pele várias vezes por ano, e a cada troca, um novo segmento é adicionado ao seu chocalho. Isso significa que o chocalho pode mostrar quantas vezes a cobra trocou de pele. Quando a cascavel vibra sua cauda, esses segmentos se chocam, criando aquele som característico que pode dar arrepios. Se você algum dia ver uma cobra, reserve um momento para apreciar que o que serve como aviso é uma parte fascinante do seu crescimento. O chocalho ajuda a cobra a evitar encontros indesejados e dá a ela uma chance de sobreviver na natureza. Na próxima vez que você ouvir esse som único, lembre-se, é apenas queratina fazendo seu trabalho, ajudando a cobra a se comunicar e sobreviver em seu ambiente. É verdade que os dragões de Komodo são lagartos gigantes. Esses incríveis animais originários da Indonésia são a maior espécie de lagartos do mundo. Pesando até 70 quilos, eles são não apenas pesados, mas também têm características impressionantes. Sua mordida poderosa é uma das suas principais características. Embora possam parecer lentos, os dragões de Komodo conseguem correr rapidamente em curtas distâncias, o que os torna caçadores eficientes.
Eles se alimentam de cervos, aves e outros pequenos animais, usando seu olfato aguçado para encontrar a próxima presa. Curiosamente, sua saliva contém bactérias que podem infectar a presa, tornando as mordidas bastante perigosas. Essa combinação de força e táticas de caça únicas permite que esses lagartos dominem seu habitat. Eles habitam principalmente as ilhas de Komodo, Rinca e Flores, e são uma parte importante do ecossistema. Se você tiver a oportunidade de ver um deles na natureza, será uma experiência inesquecível. Poucos sabem disso sobre Joana d'Arc. Nascida por volta de 1412, Joana d'Arc se tornou uma figura lendária na história da França, demonstrando coragem e determinação incríveis. Com apenas 17 anos, ela afirmou ouvir vozes divinas que a chamavam para apoiar Carlos VII na luta pelo seu trono, tomado pelos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Apesar de não ter treinamento militar formal, a confiança de Joana inspirou não apenas Carlos, mas também seus soldados, levando a vitórias significativas em Orleans e outras batalhas. Sua habilidade única de reunir tropas sob sua bandeira a tornou uma líder temida. No entanto, seu sucesso veio com grandes perigos. Aos 19 anos, Joana foi capturada pelos Borguinhões, aliados dos ingleses. Acusada de heresia por suas afirmações sobre orientação divina e por participar da guerra, ela foi condenada e queimada na fogueira em 1431. O legado de Joana d'Arc perdurou por séculos, inspirando inúmeras histórias e filmes, além de levar a sua canonização como santa em 1920. O que podemos aprender com sua coragem? Sim, é verdade. As iguanas têm adaptações incríveis que as ajudam a sobreviver na natureza. Uma de suas características são os dentes especiais, perfeitos para rasgar plantas, o que as torna excelentes herbívoras. No entanto, quando se sentem ameaçadas, essas répteis podem morder com força, lembrando-nos de que não são tão inofensivas assim. Outra habilidade impressionante das iguanas é a capacidade de soltar suas caudas voluntariamente. Pode parecer estranho, mas perder a cauda pode distrair predadores, dando à iguana uma chance de escapar. Mais surpreendente ainda é que elas conseguem regenerar as caudas perdidas com o tempo. Embora a nova cauda possa não parecer exatamente como a original, ela ainda cumpre sua função. Esse processo de regeneração é um exemplo incrível da engenhosidade da natureza, ajudando as iguanas a se adaptarem e sobreviverem em seu habitat. Ilumine seu espaço com um design que cria faíscas. Alguns designs de salas de estar incluem elementos que geram faíscas deslumbrantes, transformando instantaneamente sua casa em um lugar parecido com um espetáculo de fogos de artifício. Pense nisso, a emoção dos fogos de artifício, com seus flashes brilhantes e explosões coloridas, pode se refletir em seu interior. Esses elementos únicos podem incluir luminárias decorativas, que imitam o efeito de bombas de festa, ou até mesmo quadros com LEDs embutidos que piscam como as luzes no céu noturno. O importante é escolher designs que criem uma atmosfera acolhedora e ao mesmo tempo proporcionem prazer visual. Imagine receber amigos e familiares em um ambiente que chama a atenção com suas luzes cintilantes, criando uma atmosfera inesquecível. Se você deseja adicionar um toque moderno ou simplesmente tornar seu espaço mais vibrante e incorporar elementos que criam faíscas, pode elevar seu design a um novo nível. Então, por que não trazer um pouco desse espírito festivo para o seu dia a dia? É verdade que alguns animais congelam até a morte. Sim, é surpreendente, mas é verdade. A rã da floresta, uma pequena anfíbia que vive na América do Norte, desenvolveu uma habilidade incrível de sobrevivência. Ela pode congelar até a morte durante os meses frios do inverno. Quando a temperatura cai, essas rãs entram em um estado chamado animação suspensa, basicamente paralisando suas funções corporais. Elas conseguem suportar temperaturas de até 6 graus Celsius, enquanto seu coração para e o sangue se transforma em gelo. Então, quando a primavera chega e o sol aquece a terra, essas rãs resistentes descongelam e voltam à vida normal, como se nada tivesse acontecido. Essa habilidade incrível não só as ajuda a sobreviver, mas também fascina os cientistas que estudam a adaptação ao clima e os limites da vida. Como a rã da floresta consegue isso? Sua biologia única permite controlar a formação de cristais de gelo nas células, o que evita danos e mantém a rã viva durante os meses congelados. Você sabia que os tijolos são surpreendentemente uniformes em tamanho?
A área da superfície de um tijolo padrão é de cerca de 79 centímetros quadrados, um tamanho comum usado na construção. Essa uniformidade na produção de tijolos não é por acaso. Ela ajuda muito os construtores na colocação e montagem. Arquitetos e engenheiros consideram esse tamanho ao projetar edifícios, permitindo um planejamento mais eficiente e um uso mais inteligente dos materiais. Imagine construir um edifício sem saber as medidas exatas dos tijolos. Com tamanhos iguais, os trabalhadores podem prever facilmente quantos tijolos serão necessários e como eles serão colocados. Isso resulta em processos de construção mais suaves, menos desperdício e, no final, edifícios mais sustentáveis. Na próxima vez que você ver uma parede de tijolos, lembre-se da ciência por trás do seu design simples, mas impressionante. Sim, é verdade. Os antigos romanos usavam um sistema de contagem único, que não tinha o conceito de zero. Esse sistema, conhecido como números romanos, era baseado em símbolos como I para 1, V para 5 e X para 10. A contagem começava em 1 e ignorava completamente o zero. Essa ausência mostra como os romanos viam os números. Eles se concentravam mais na contagem de objetos reais e não em espaços vazios ou na ideia de nada. Embora esse sistema atendesse bem às suas necessidades, como contar exércitos ou projetos de construção, ele limitava sua capacidade de representar conceitos matemáticos mais complexos. A ideia do zero surgiu na história muito depois, graças a culturas como a indiana, que eventualmente a apresentaram ao mundo ocidental. Não é surpreendente que algo tão fundamental na matemática nem sempre tenha sido reconhecido. Você pode se surpreender ao descobrir que os tamanhos variam muito. Em uma escala logarítmica, um grão de areia ocupa um lugar interessante entre um átomo e o enorme planeta Terra. Essa escala nos ajuda a entender tamanhos que são muito diferentes entre si, oferecendo uma nova perspectiva sobre o universo. Imagine um pequeno átomo, que é quase invisível a olho nu, em comparação com algo tão grandioso quanto a Terra. É impressionante que a largura de um grão de areia seja de cerca de 0,5 milímetros, enquanto um átomo típico tem cerca de 0,1 nanômetro. Isso significa que se você alinhasse átomos para alcançar 1 milímetro completo, precisaria de 1 milhão de átomos. Essas comparações mostram o quão variados podem ser os tamanhos em nosso mundo, desde os minúsculos até os gigantescos. Compreender essa escala não é apenas fascinante, também ajuda cientistas e entusiastas a apreciar a complexidade de tudo que nos cerca. Então, da próxima vez que você estiver na praia e pegar um grão de areia, lembre-se de que não é apenas um pequeno pedaço da Terra. É uma ponte entre a imensidão do nosso planeta e os minúsculos blocos de construção da matéria. Você vai se surpreender ao saber que as fronteiras brilham. A fronteira entre a Índia e o Paquistão é uma das poucas construções artificiais visíveis do espaço, graças às luzes instaladas pelo governo indiano. Essas luzes iluminam a região ao longo da fronteira, criando um espetáculo impressionante para astronautas e satélites. A fronteira iluminada permite que observadores no espaço diferenciem facilmente a divisão nacional, destacando as tensões geopolíticas na área. A Índia usa estrategicamente essas luzes, não apenas para visibilidade, mas também para aumentar a segurança ao longo da fronteira. Com a chegada da noite, o contraste brilhante entre a luz da Índia e a escuridão do Paquistão se torna evidente, sendo um testemunho único da tecnologia e da influência humana no planeta. Não é surpreendente como nossas ações podem criar mudanças visíveis de tão grandes alturas. Você sabia que os cães de serviço entendem quando devem trabalhar? Esses animais incríveis são treinados para reagir à presença de seu colete. Quando o colete está vestido, os cães entram em modo de trabalho e se concentram em suas importantes tarefas, como ajudar pessoas com deficiência visual ou alertar sobre emergências médicas. Mas assim que o colete é retirado, isso é um sinal para eles relaxarem e aproveitarem um merecido momento de brincadeira. Essa compreensão única demonstra sua inteligência e capacidade de se adaptar a diferentes situações. Os cães de serviço não apenas ajudam pessoas com limitações a lidar com o dia a dia, mas também precisam de descanso para sua felicidade e saúde. Esse equilíbrio entre trabalho e lazer os mantém sempre prontos para ajudar quando necessário. Então, da próxima vez que você ver um cão de serviço, lembre-se do significado desse colete e do papel incrível que esses cães desempenham na vida de seus donos. Você sabia que houve um dia de presença perfeita na Terra? Em 31 de outubro de 2000, aconteceu algo incrível.
Pela última vez, todas as pessoas do planeta estavam ao mesmo tempo na Terra. Desde então, pelo menos uma pessoa vive e trabalha no espaço constantemente, marcando uma nova era na exploração. Graças aos avanços nas viagens espaciais e à presença contínua de astronautas na Estação Espacial Internacional, ultrapassamos um importante marco em nossa relação com o espaço. Imagine como foi especial aquele dia. Um momento de unidade para todos no planeta, quando ninguém estava no vasto espaço. Olhando para o futuro, com missões para Marte e além. Haverá algum dia como 31 de outubro de 2000 novamente. Difícil de acreditar, mas Singapura ama pets mais do que pessoas. Em Singapura, a conexão entre pessoas e animais é realmente especial. Esta vibrante cidade-estado não é apenas um lugar para os humanos prosperarem, é um paraíso para os pets também. Imagine passear por parques exuberantes, onde os cães brincam livremente ao lado de seus donos, ou sentar em um café ao ar livre, onde os companheiros peludos são tão bem-vindos quanto os clientes. Spas e piscinas para pets convidam você e seus animais a relaxar juntos após um longo dia. Notavelmente, muitos estabelecimentos oferecem refeições gourmet feitas especialmente para nossos amigos de quatro patas, garantindo que eles desfrutem de um toque de luxo. Além disso, serviços como táxis especializados atendem às necessidades de transporte de pets, proporcionando uma forma tranquila de viajar. Esse profundo amor pelos animais reflete os valores culturais dos singapurianos, que enfatizam a comunidade e a compaixão. Ao explorar a cidade, você pode até ver um cachorrinho recebendo um tratamento completo de higiene ou saboreando um sorvete especial para cães. Com tantas opções e serviços projetados para nossos amados pets, fica claro. Em Singapura, os pets não são apenas animais, eles são família. Você sabia que da Alasca é possível ver a Rússia? Pode parecer incrível, mas em um dia claro, a distância entre esses dois lugares é surpreendentemente pequena. Apenas 2,4 milhas separam as Ilhas Aleutas, especificamente a Ilha Pequena Diomed, nos Ilhamos-Iuá, e a Ilha Grande Diomed, na Rússia. Essas ilhas estão localizadas no Estreito de Bering, e se você estiver na Ilha Pequena Diomed, pode literalmente acenar para alguém na Ilha Grande Diomed, que pertence à Rússia. Essa localização geográfica única não é apenas um fato interessante, ela reflete os laços estreitos e a história compartilhada entre essas duas regiões. Há um pequeno número de moradores nas ilhas, e embora eles desfrutem da beleza de seu ambiente remoto, também enfrentam dificuldades vivendo em um lugar tão isolado. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se de que não é apenas uma maravilha do norte, também está a um passo de um país completamente diferente. Você consegue imaginar que ocorreram apenas 14 lesões oculares? Após o eclipse solar, em 11 de agosto de 1999, muitas pessoas estavam preocupadas com possíveis danos aos olhos devido à observação inadequada do Sol. Felizmente, o jornal médico britânico, BMJ, reportou apenas 14 casos de lesões oculares, um número bem menor do que as previsões alarmantes. Entre esses casos, um se destacou, um paciente que olhou diretamente para o Sol por 20 minutos sem proteção ocular. Esse incidente ressaltou os riscos de observar eclipses solares sem as devidas precauções, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares. Felizmente, a maioria dos entusiastas de eclipses tomou cuidado, aproveitando o emocionante evento celestial sem prejudicar a saúde. Esse pequeno número de lesões nos lembra da importância da segurança ocular durante esses raros fenômenos astronômicos. Como iremos proteger nossa visão durante o próximo eclipse? Qual é o papel dessa garrafa misteriosa? Em muitas histórias ou discussões, a garrafa frequentemente se torna o centro das atenções, simbolizando algo maior. Pense em como uma simples garrafa pode representar esperança, nostalgia ou até mesmo uma mensagem perdida no mar. Seja uma bebida antiga, um artefato moderno ou uma nota dentro, a garrafa desperta curiosidade. É surpreendente porque a garrafa é tão importante. Talvez ela guarde segredos esperando para serem descobertos. As pessoas usaram garrafas para compartilhar pensamentos, criar arte e viver aventuras, tornando-as significativas em nossas vidas. Por exemplo, algumas histórias famosas giram em torno de cartas de amor enviadas em garrafas, destacando o romantismo à distância e no tempo. Além disso, na ciência, as garrafas têm funções práticas, desde armazenar medicamentos até preservar amostras para pesquisa.
Cada menção à garrafa acrescenta camadas de significado, simbolizando muito mais do que apenas um recipiente. Quando você pensa sobre seu significado, quais histórias você associa às suas próprias experiências com garrafas, ou aquelas que você ouviu? O apelo está não apenas na garrafa em si, mas também nas histórias que ela guarda. É verdade que os antigos construtores poliam suas pedras. Há muito tempo, habilidosos mestres trabalhavam cuidadosamente cada pedra para que brilhasse ao sol. Esse trabalho minucioso não era apenas para embelezar. Ele transformava materiais comuns em elementos brilhantes que chamavam a atenção dos passantes. Imagine passear por uma cidade deserta, cercada por edifícios que brilhavam como diamantes sob um céu azul claro. A atenção aos detalhes que esses artesãos dedicavam a cada pedra reflete sua devoção e habilidade. As construções resultantes não apenas cumpriam funções práticas, elas encantavam e inspiravam, transformando edifícios comuns em monumentos extraordinários. Quando a luz do sol incidia sobre essas superfícies polidas, um efeito deslumbrante era criado, parecendo mágico, ressaltando a beleza do mundo ao redor. Talvez essa abordagem brilhante para a construção ainda possa inspirar a arquitetura moderna. Você não vai acreditar no incrível saltador da África do Sul. O Pantofelic, ou Padaetis capensu, é um pequeno animal surpreendente que leva os saltos a um novo nível. Com grandes orelhas e pernas longas e fortes, ele se parece com um canguru em miniatura, capaz de se mover com agilidade pelo terreno. Essa criatura incrível evoluiu para ser cautelosa, sempre atenta a possíveis predadores nas proximidades. Sua impressionante habilidade de saltar não só ajuda a evitar perigos, mas também permite que se mova de forma mais eficiente no ambiente, seja pulando obstáculos ou subindo para buscar ameaças. As adaptações únicas do Pantofelic mostram a diversidade da vida na África do Sul, ressaltando a importância de proteger seu habitat. Você consegue imaginar como seria ver um desses incríveis saltadores na natureza? Por que o Famadihana cria laços tão fortes? Este festival único de Madagascar une famílias em uma celebração vibrante da vida e da morte. Durante o Famadihana, as famílias desenterram seus antepassados de suas sepulturas, envolvendo seus corpos em tecidos novos, como sinal de respeito. Este ritual não é apenas uma lembrança triste, é um evento cheio de danças, músicas e reencontros alegres. Os malgaches acreditam que seus antepassados falecidos continuam a cuidar deles e a influenciar suas vidas. Por isso, esse festival ajuda a manter essa conexão importante. O ritmo dos tambores e as risadas dos membros da família trazem o passado à vida, lembrando a todos que seus entes queridos ainda fazem parte de suas vidas. Através dessa celebração incrível, gerações se unem, fortalecendo o rico patrimônio cultural e os laços entre os vivos e os que partiram. Quão forte é essa conexão? Difícil de acreditar, mas as barbas tinham seu preço. Em 1698, Pedro o Grande instituiu um imposto sobre as barbas para acostumar seus súditos ao estilo europeu de cuidados pessoais. Esse imposto incomum visava modernizar a sociedade russa e aproximá-la dos costumes ocidentais. Homens que desejavam manter suas barbas precisavam pagar um imposto, cujo valor variava conforme seu status social. Para garantir que a lei fosse cumprida, Pedro criou uma equipe policial especial que monitorava a situação. Essa equipe podia até forçar a raspagem das barbas de quem se recusasse a pagar. A reação da sociedade foi mista. Muitos se opuseram, considerando isso uma violação da liberdade pessoal. No entanto, esse imposto estranho se tornou uma parte marcante dos esforços de Pedro para transformar a Rússia, destacando até onde ele estava disposto a ir pela modernização. Você consegue imaginar que, naquela época, sua barba poderia custar dinheiro? Muitos não sabem, mas a África foi dividida de forma injusta. A Conferência de Berlim de 1884 foi um momento crucial na história, quando as maiores potências europeias se reuniram para dividir a África, sem considerar a opinião dos africanos. Naquela época, países como Grã-Bretanha, França e Alemanha decidiam como dividir o continente entre si, ignorando completamente as culturas, tradições e direitos dos habitantes locais. Esse desdém pela soberania africana resultou em fronteiras que muitas vezes dividiam comunidades e desconsideravam as diferenças étnicas. As consequências foram profundas e duradouras, gerando conflitos que ainda se refletem na política e na sociedade atuais.
Muitos países ainda lidam com os efeitos dessa divisão apressada. Compreender esse evento importante nos ajuda a perceber a complexidade da história da África e as consequências duradouras do colonialismo. Por que ninguém perguntou aos africanos o que eles pensavam? Um fato interessante sobre canetas espaciais. Muitos pensam que a NASA gastou muito dinheiro em uma caneta espacial, cara, enquanto os russos usavam lápis simples. Na verdade, é tudo diferente. A caneta espacial foi inventada pelo empresário americano Paul Fisher, e a NASA a comprou por apenas $2,39 cada, e não por milhões. O design único da caneta permitia que ela escrevesse em condições de gravidade zero, debaixo d'água, e em temperaturas de 30 a 250 graus Fahrenheit. A recarga sob pressão de Fisher garantia a confiabilidade da caneta para os astronautas em situações onde canetas e lápis comuns falhavam. Essa solução inteligente não só economizou dinheiro, mas também melhorou a funcionalidade para as missões espaciais. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a caneta espacial, lembre-se de que não é apenas um gadget da moda, é um exemplo de pensamento inovador e praticidade no espaço. Incrível, mas é verdade. Sam Simon foi generoso. O co-criador do icônico desenho animado, Os Simpsons, deixou sua marca não apenas na televisão, mas também na filantropia. Antes de falecer em 2015, Simon doou impressionantes $100 milhões para diversas organizações de caridade. Sua contribuição mudou a vida de muitos, especialmente ao apoiar instituições que treinam cães de serviço para veteranos com PTSD e pessoas com deficiência. Esses cães se tornam não apenas companheiros leais, mas também oferecem ajuda essencial, ajudando as pessoas a recuperar sua independência e melhorar sua qualidade de vida. O compromisso de Simon em usar seus recursos para apoiar os necessitados demonstra uma combinação incrível de criatividade e compaixão, refletindo o humor e a sensibilidade presentes em seu trabalho na televisão. Seu legado vive não apenas nas risadas, mas também nas mudanças positivas que ele ajudou a criar. Isso não é inspirador? Acredite ou não, as flores têm seus segredos. No cerne da experiência humana está uma ideia fascinante relacionada a 5 cores específicas. Essas cores, frequentemente vistas em diferentes contextos culturais e artísticos, têm o poder de evocar emoções, destacar a importância e até transmitir mensagens sem uma única palavra. Imagine um vermelho vibrante que chama a atenção, ou um azul calmante que cria uma atmosfera de tranquilidade. Embora o significado exato dessas 5 cores nem sempre seja claro, elas estão presentes na natureza, na arte e no design, influenciando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Artistas e designers costumam usar a teoria das cores para criar obras impressionantes, aplicando os efeitos psicológicos das cores para guiar as reações do público. Você já percebeu como um amarelo brilhante pode levantar o ânimo, enquanto um verde profundo faz você se sentir conectado à natureza? Ao explorar os mistérios dessas 5 cores, descobrimos não apenas matizes, mas também significados profundos que ressoam em diferentes culturas e gerações. O que essas cores significam para você? Você sabia que lagostas podem viver até 50 anos? Esses seres incríveis não são apenas deliciosos, mas também extremamente resistentes. As lagostas pertencem ao grupo dos crustáceos e são conhecidas por sua habilidade de regenerar garras perdidas. Se elas perdem uma garra em uma briga ou por causa de um predador, com o tempo podem crescer uma nova. Esse processo de regeneração mostra o quão adaptáveis são as lagostas, permitindo que sobrevivam em um mundo cheio de desafios. Elas crescem lentamente, o que contribui para sua longa vida, e podem ser encontradas nos oceanos ao redor do mundo, principalmente em águas frias. Curiosamente, a idade de uma lagosta pode ser determinada pelos anéis de crescimento em suas carapaças, assim como fazemos para contar a idade de uma árvore. Essa incrível capacidade de viver décadas a mais do que muitos outros seres marinhos as destaca no reino animal. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que ela pode ter sobrevivido a décadas de mudanças e desafios no oceano. Que vida surpreendente! Você já viu Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas? Essa imagem marcante captura o presidente Theodore Roosevelt, que amava a natureza e a beleza das paisagens americanas. Conhecido por seu espírito aventureiro, Roosevelt frequentemente explorava as montanhas rochosas, refletindo sua profunda conexão com a natureza e a conservação ambiental. Seu mandato de 1901 a 1909 coincidiu com uma crescente conscientização sobre a necessidade de proteger a natureza.
Cavalgando em um forte cavalo por terrenos difíceis, Roosevelt não apenas mostrava seu amor por aventuras, mas também seu compromisso com a proteção dos parques nacionais e da vida selvagem, ressaltando a importância da conservação ambiental. Sob sua liderança, foram criados 5 parques nacionais e 18 monumentos nacionais nos Chihuahua, ajudando a preservar vastas áreas para as futuras gerações. A imagem dele a cavalo simboliza um homem que não era apenas um político, ele foi um pioneiro da conservação ambiental. Portanto, quando você imaginar Roosevelt cavalgando nas montanhas rochosas, pense em um líder que valorizava a natureza e trabalhava incansavelmente para preservá-la para todos. Você sabia que os astronautas envelhecem de forma diferente no espaço? Isso pode te surpreender. Muitos acreditam que os astronautas envelhecem mais devagar por causa de um fenômeno chamado dilatação do tempo. Mas esse efeito é, na verdade, muito pequeno e muitas vezes ofuscado por outros fatores. A dilatação do tempo ocorre devido à teoria da relatividade de Einstein, que diz que o tempo pode passar mais devagar, em altas velocidades. No entanto, as viagens espaciais expõem os astronautas a condições mais severas, incluindo altos níveis de radiação e grandes esforços físicos. A exposição aumentada à radiação pode danificar o DNA e aumentar o risco de câncer, enquanto os esforços físicos, como a atrofia muscular e a perda de densidade óssea, podem acelerar alguns processos de envelhecimento. Portanto, embora o tempo possa passar um pouco mais devagar para eles, as duras condições do espaço podem anular essas pequenas vantagens, criando um quadro complexo do envelhecimento no espaço. Durante as gravações de Rocky IV, houve uma reviravolta inesperada quando Dolph Lundgren acidentalmente deu um golpe sério em Sylvester Stallone. Esse momento aconteceu durante a filmagem de uma cena de luta e o golpe foi real. Stallone passou 9 dias no hospital por causa desse golpe. A lesão foi tão grave que ele teve uma inflamação no coração, o que gerou momentos assustadores. Mais tarde, Stallone brincou que Lundgren poderia tê-lo matado facilmente. Embora tenha sido um período difícil para Stallone, o incidente também destacou o quão intensas e fisicamente desafiadoras podem ser as filmagens de filmes de ação. No final, os dois atores permaneceram amigos. E o filme se tornou uma parte importante da carreira de Stallone, mostrando as dificuldades de criar momentos icônicos na tela. Você consegue imaginar como o filme seria diferente sem essa reviravolta dramática? Como as flores elevam o ânimo no Dia dos Namorados. Todo ano, 15% das mulheres americanas decidem se enviar flores nesse dia especial. Essa tendência destaca a crescente cultura do amor próprio e do respeito por si mesma. Em um mundo onde muitas vezes colocamos a felicidade dos outros em primeiro lugar, cuidar de si pode ser muito inspirador. Enviar flores para si mesma não é apenas apreciar sua beleza, também pode levantar o ânimo e tornar o dia mais alegre. Estudos mostram que receber flores provoca emoções positivas e reduz o estresse, tornando esse presente para si mesmo especialmente atencioso. Você pode notar as cores vibrantes e os aromas agradáveis, refletindo sentimentos de alegria e cuidado consigo. Esse ato de bondade para consigo mesma ajuda a cultivar uma mentalidade amorosa, inspirando outros a fazerem o mesmo. Então, na próxima vez que o Dia dos Namorados chegar, pense em se juntar a essa tendência. Enviar flores para si mesma pode ser uma ótima maneira de celebrar não apenas o romantismo, mas também seu próprio valor e felicidade. Por que esperar que alguém mais reconheça seu valor, se você pode celebrar a si mesma? Acredite ou não, os raios ajudam nosso planeta a prosperar. Esse fenômeno natural faz mais do que apenas iluminar o céu durante uma tempestade. Quando um raio atinge, ele gera calor e energia intensos, que transformam o nitrogênio da atmosfera em amônia e nitratos. Essas substâncias são nutrientes essenciais para as plantas. Quando chove, esses nutrientes são levados para o solo, enriquecendo-o. Esse processo melhora a saúde do solo, promove o crescimento das plantas e sustenta toda a ecossistema. Sem esse fertilizante natural dos raios, muitas plantas teriam dificuldade em sobreviver, o que afetaria tudo, desde a produção de alimentos até os habitats da vida selvagem. Curiosamente, isso significa que as tempestades dramáticas trazem não apenas umidade, mas também vida. Então, da próxima vez que você ver um relâmpago, lembre-se de que não é apenas uma demonstração de força. É uma maneira da natureza melhorar a saúde da nossa Terra. Não é incrível como tudo em nosso ambiente está interconectado? Você consegue imaginar enfermeiras robóticas em um hospital?
O Hospital Elmhurst Memorial, em Chicago, está mudando a forma de cuidar dos pacientes, introduzindo 2 enfermeiras robóticas inovadoras que entregam suprimentos médicos por toda a instituição. Esses robôs funcionam 24 horas por dia, ajudando significativamente a equipe em tempos de escassez de enfermeiras. Eles se movem por corredores movimentados, entregando itens essenciais, como medicamentos e equipamentos, permitindo que as enfermeiras humanas se concentrem mais no cuidado dos pacientes do que na coleta de suprimentos. Com sensores modernos e sistemas de navegação inteligentes, esses robôs podem se deslocar de forma segura e eficiente em locais lotados. E o melhor de tudo, eles precisam de muito pouco tempo para recarregar, permitindo que trabalhem quase continuamente. Essa abordagem inovadora não só aumenta a eficiência, mas também mostra como a tecnologia pode apoiar os profissionais de saúde em seu trabalho importante. Com o aumento da demanda por enfermeiras, será que isso pode ser o futuro dos hospitais em todo lugar? A integração da robótica na saúde parece que definirá novos papéis para as enfermeiras e melhorará o cuidado geral dos pacientes. Vamos descobrir a verdade sobre como os golfinhos usam ferramentas. Os golfinhos não são apenas criaturas marinhas brincalhonas, mas também usuários de ferramentas incrivelmente inteligentes. Observou-se que os golfinhos nariz de garrafa usam esponjas que colocam em seus focinhos para se proteger enquanto procuram comida no fundo do oceano. Esse comportamento surpreendente não é instintivo. Ele é aprendido e transmitido de geração em geração, mostrando o quão inteligentes esses animais são. Além do uso de ferramentas, os golfinhos também demonstram um notável intelecto social. Eles são conhecidos por ajudar pescadores, guiando cardumes de peixes para as redes, ou até mesmo ajudando nadadores que podem estar em apuros. Esses atos de empatia revelam uma conexão mais profunda entre golfinhos e humanos, destacando sua capacidade de compaixão e trabalho em equipe. Então, da próxima vez que você ver um golfinho, lembre-se de que há muito mais acontecendo em seu mundo do que apenas diversão. O Giant Drop na Austrália é a atração de queda livre mais alta do mundo, descendo de uma altura de 120 metros, equivalente a cair de um prédio de 39 andares. Imagine-se sendo preso ao assento e subindo alto no céu, onde vistas deslumbrantes se abrem. Então, sem aviso, seu coração para quando o chão desaparece sob seus pés. Os passageiros experimentam uma queda livre vertiginosa em alta velocidade, provocando uma onda de adrenalina difícil de comparar. Esta atração foi feita para gerar emoção e proporcionar uma combinação única de medo e excitação. Mas não se trata apenas da queda, é também a expectativa que cresce enquanto você sobe ao topo, sentindo a ansiedade aumentar. Para os amantes de aventuras, o Giant Drop é uma experiência inesquecível. Você é corajoso o suficiente para arriscar? Você já se perguntou quem inventou a impressão 3D? Em 1983, Chuck Hull mudou tudo ao criar a primeira impressora 3D. Essa tecnologia revolucionária deu início à fabricação aditiva, permitindo a criação de objetos tridimensionais, camada por camada, a partir de modelos digitais. A máquina única de Hull usava o método de estereolitografia, que utiliza luz ultravioleta para solidificar resina líquida em formas sólidas. Essa inovação abriu muitas possibilidades em diversas áreas, como engenharia, saúde e arte. Imagine como a impressão 3D transformou setores, permitindo a criação de produtos personalizados, o desenvolvimento rápido de protótipos e até a impressão de órgãos na medicina. Hoje, as impressoras 3D se tornaram mais acessíveis, inspirando pessoas criativas em todo o mundo. Ao continuarmos explorando o potencial dessa tecnologia, quem sabe quais conquistas incríveis nos aguardam no futuro? Difícil de acreditar, mas esta estrada flutua sobre a água. Na cidade de Xiamen, na China, existe uma estrada incrível que se estende por mais de 8 quilômetros sobre o mar. Imagine dirigir por uma via que parece flutuar sobre a água, oferecendo vistas panorâmicas do oceano brilhante abaixo. Esta construção notável não apenas conecta destinos importantes, mas também proporciona uma experiência única de viagem. Enquanto você dirige, pode ver barcos deslizando abaixo de você, enquanto as ondas batem suavemente nas colunas. Projetada com tecnologias de engenharia especiais, a estrada suporta as forças poderosas da natureza, garantindo a segurança dos viajantes. A estrada flutuante também destaca a beleza das paisagens costeiras de Xiamen, tornando-se um local popular para turistas e moradores. Então, da próxima vez que você estiver em Xiamen,
Lembre-se deste impressionante exemplo de design e engenharia moderna, que combina conforto com vistas deslumbrantes. E se eu disser que no McDonald's das Filipinas servem espaguete? Essa surpresa no menu clássico de fast food mostra como as culturas locais podem influenciar até as marcas mais conhecidas. Nas Filipinas, os clientes podem aproveitar uma oferta especial, frequentemente servida com frango frito suculento. Esse prato único reflete o gosto dos filipinos por sabores doces, já que o espaguete é coberto com um molho de tomate doce e rico, tornando-se bem diferente da versão italiana. Famílias costumam se reunir para saborear essa combinação, especialmente durante festas e ocasiões especiais. A mistura de sabores e texturas faz desse prato um favorito tanto entre os locais quanto entre os turistas. É impressionante ver como o McDonald's adapta seu menu às preferências regionais, provando que até uma rede global pode abraçar a culinária local. Na próxima vez que você estiver nas Filipinas, não perca a chance de experimentar esse delicioso espaguete, que traz o sabor de casa para uma marca conhecida mundialmente. Não é incrível como a comida pode conectar culturas? Você sabia que a Antártica é o continente mais ventoso? Essa terra gelada é famosa por seus ventos fortes, que em algumas áreas podem chegar a incríveis 320 km/h. Esses ventos poderosos podem causar destruição, criando tempestades de neve e nevascas que podem enterrar estações de pesquisa inteiras. A geografia única da Antártica, com suas planícies de gelo e altas montanhas, contribui para essas velocidades extremas. Quando o ar frio se move pelo continente, ele encontra o ar quente do oceano, resultando em tempestades intensas. Os ventos implacáveis não apenas moldam a paisagem, mas também afetam o clima e as condições meteorológicas em todo o mundo. Cientistas estudam esses ventos de perto, pois eles desempenham um papel crucial no sistema climático da Terra. Imagine estar à beira de um penhasco, sentindo a força da natureza ao seu redor, enquanto observa a incrível potência dos ventos antárticos. O que você acha que é estar lá durante uma tempestade? Você pode se surpreender. O barulho dos aviões afeta a saúde. Viver perto de rotas de aviões pode prejudicar a saúde do seu coração. O ruído constante dos motores, especialmente durante a decolagem e a aterrissagem, causa poluição sonora, que muitos não percebem como prejudicial. Estudos mostram que o barulho contínuo pode aumentar os níveis de estresse, fazendo o seu corpo trabalhar mais do que o necessário. Esse estresse crônico pode elevar a pressão arterial e sobrecarregar o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças cardíacas ao longo do tempo. Imagine como é difícil relaxar quando um avião passa por cima de você a cada poucos minutos. Não é surpreendente que algumas pesquisas liguem esse ambiente a sérios problemas de saúde. Se você mora perto de um aeroporto movimentado, vale a pena considerar maneiras de reduzir o barulho e proteger seu coração. Acredite ou não, os patos têm estratégias de acasalamento selvagens. Os machos, conhecidos como drakes, podem ser surpreendentemente agressivos durante a época de reprodução. Às vezes, eles até formam grupos que perseguem as fêmeas, causando-lhes danos na tentativa de conquistar o direito de acasalar. Em uma reviravolta incrível da evolução, as fêmeas desenvolveram canais reprodutivos em forma de parafuso com extremidades mortas. Esse design único ajuda-as a controlar quais machos podem fertilizar seus ovos. Quando uma fêmea se depara com vários machos, ela pode decidir bloquear a entrada ou permitir, dependendo de suas preferências. Essa situação fascinante demonstra o equilíbrio de poder no mundo animal e destaca as adaptações brilhantes que os animais podem desenvolver em resposta aos desafios. Então, da próxima vez que você ver um pato, pense nas estratégias astutas que atuam em seu mundo de amor e sobrevivência. Descubra a incrível verdade sobre pêssegos e nectarinas. Você pode achar que essas frutas são muito diferentes, mas, na verdade, elas são quase idênticas em nível genético. Tanto os pêssegos quanto as nectarinas pertencem ao gênero Prunus e têm uma ampla variedade de sabores, além das mesmas condições de crescimento. A principal diferença está em um gene que determina a textura da casca. Os pêssegos têm a casca peluda, enquanto as nectarinas têm a casca lisa. Essa variação genética única faz com que as nectarinas sejam frequentemente mais firmes e com um sabor mais intenso, devido ao maior teor de açúcar e acidez. Então, da próxima vez que você saborear um pêssego suculento ou uma nectarina doce, lembre-se de que essas frutas deliciosas diferem apenas por uma mutação genética.
Não é fascinante como a natureza funciona de maneiras tão surpreendentes? O que aconteceu com as árvores no período Carbonífero? Durante esse período fascinante, que durou cerca de 359 a 299 milhões de anos atrás, árvores altas cresciam em ambientes verdes e pantanosos. Curiosamente, essas árvores estavam em uma situação única: morriam, mas não se decompondo. Esse fenômeno incomum ocorreu porque não havia grandes animais terrestres como herbívoros para comê-las, e também não existiam fungos capazes de decompor suas estruturas lenhosas. Como resultado, em vez de se transformarem em composto, essas enormes árvores se acumularam ao longo do tempo. Seus restos eventualmente se tornaram camadas espessas de carvão, que hoje extraímos para obter energia. Esse processo desempenhou um papel importante na formação da atmosfera e da ecologia do nosso planeta. As vastas camadas de carvão que encontramos hoje são descendentes diretos desse acúmulo antigo, mostrando um momento em que o sistema natural de reciclagem enfrentou uma parada incomum. Você consegue imaginar um mundo onde as árvores caídas simplesmente continuavam a se acumular? Você sabia da tradição curiosa do Dia da Marmota? Esse evento divertido acontece no dia 2 de fevereiro no Zebua e está ligado à famosa marmota, especialmente a Punxsutawney Phil. As pessoas se reúnem na pequena cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia, para ver se esse peludo adivinho vai enxergar sua sombra ao sair da hibernação. Acredita-se que, se Phil ver sua sombra, teremos mais 6 semanas de inverno. Mas se não, isso significa que a primavera está chegando. Essa tradição encantadora começou na década de 1880 e desde então se tornou parte da cultura americana. Todos os anos, milhares de visitantes vão ao evento para participar da festa e aproveitar a atmosfera divertida. O Dia da Marmota não é apenas sobre previsões do tempo, mas também uma celebração da comunidade e da diversão no inverno. Então, não importa se você está esperando a primavera chegar ou se preparando para mais inverno, é um ótimo dia para se reunir com amigos e família. Quem diria que uma pequena marmota poderia causar tanta empolgação? Fika é uma tradição de café muito querida na Noruega e na Suécia. Essa prática incentiva as pessoas a fazerem uma pausa durante o dia, corrido para tomar um café e saborear bolos, doces ou petiscos. Surgida no início do século XIX, a palavra fika vem da palavra sueca para café, kaffe, escrita ao contrário. Não é apenas uma pausa para o café. É um momento para se conectar com amigos, família ou colegas, fortalecendo laços e criando um senso de comunidade. Em cafés e casas, você verá pessoas se reunindo para compartilhar histórias, enquanto tomam café quente e saboreiam doces. Esse ritual pode acontecer a qualquer hora do dia e destaca a importância de desacelerar para aproveitar as pequenas alegrias da vida. Em um mundo cheio de agitação, a fika serve como um suave lembrete para dar um passo atrás, conversar com alguém próximo e desfrutar de um pedaço de bolo ou biscoito. Então, da próxima vez que você pegar um café, que tal transformar isso em um momento de fika? Não seria agradável adotar essa tradição tão especial? Você sabia que na França protegem o tempo após o trabalho de e-mails? Essa lei única, conhecida como direito à desconexão, garante que os funcionários não sejam incomodados por e-mails de trabalho fora do horário normal. Aprovada em 2017, essa lei visa melhorar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e reduzir o estresse dos trabalhadores. Ao limitar a comunicação após o expediente, os funcionários podem realmente relaxar e aproveitar seu tempo livre, sem a pressão de checar e-mails de trabalho. Muitas empresas na França adotaram essa mudança, criando políticas que respeitam o tempo pessoal de seus funcionários, enquanto mantêm a produtividade durante o horário de trabalho. Essa lei destaca o crescente reconhecimento de que a conexão constante pode levar ao esgotamento. Então, da próxima vez que você terminar seu dia de trabalho, pense em como seria revigorante desconectar completamente, como muitos funcionários na França agora podem fazer. Você não vai acreditar no que é o Osbigel. Esta bicicleta elétrica dobrável e inovadora, criada na Espanha, está mudando nossa visão sobre transporte urbano. Seu design inteligente permite que seja dobrada com um movimento suave, tornando o Osbigel ideal para moradores de cidades que usam diferentes meios de transporte. Seja para uma viagem de trem ou para guardar em um apartamento pequeno, esta bicicleta se adapta ao seu estilo de vida. Ela é não apenas prática, mas também ecológica, oferecendo uma alternativa sustentável
às bicicletas tradicionais e aos carros. Com mais cidades buscando reduzir congestionamentos e poluição, o Osbigel se destaca como uma escolha inteligente para quem se preocupa com o meio ambiente. Imagine como você pode facilmente percorrer as ruas da cidade, sabendo que está contribuindo positivamente para o nosso planeta. Será que veremos mais bicicletas estilosas assim nas cidades em breve? O ferro preto, conhecido cientificamente como Krugiodendron ferreum, é uma das madeiras mais densas do mundo, tornando-se um material valioso e procurado. Ao contrário da maioria das árvores que flutuam facilmente, o ferro preto afunda como uma pedra devido à sua densidade impressionante, semelhante ao peso do aço. Essa característica não só o torna interessante, mas também explica por que é tão valorizado na fabricação de instrumentos musicais e móveis duráveis. Sua resistência e durabilidade garantem que os produtos feitos de ferro preto possam durar gerações, resistindo ao desgaste que outras madeiras enfrentam, seja em baquetas para instrumentos de percussão ou em elegantes peças de mobiliário. Essa madeira pesada não só tem uma aparência magnífica, mas também oferece excelente desempenho. Portanto, da próxima vez que você admirar uma peça de madeira bem feita, lembre-se do notável ferro preto por trás dela. Vamos descobrir a verdade sobre as fezes dos wombats. Você sabia que as fezes dos wombats têm forma cúbica? Essa forma única não é apenas um fato curioso, é importante para a vida cotidiana dos wombats. Os wombats são herbívoros noturnos originários da Austrália e produzem cerca de 80 a 100 fezes cúbicas por noite. Essa forma estranha impede que as fezes rolem, permitindo que os wombats marquem seu território de forma eficaz. Os cubos se formam no intestino, onde a elasticidade das paredes cria pressão, dando às fezes uma forma quadrada definida. Cientistas acreditam que isso ajuda os wombats a manter seu cheiro, atraindo parceiros em potencial e afastando concorrentes. Então, da próxima vez que você pensar nas fezes dos wombats, lembre-se de que elas não são apenas fofas. Desempenham um papel importante na sobrevivência na natureza. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre o balé cultural. Essa forma emocionante de dança combina técnicas tradicionais de balé com elementos culturais regionais, criando uma apresentação vibrante que expressa emoções e o legado de diferentes comunidades. O balé tradicional pode parecer rígido e formal, mas ao ser enriquecido com estilos de dança locais, se transforma em algo dinâmico e expressivo. Por exemplo, imagine movimentos graciosos de balé misturados com passos rítmicos de danças folclóricas ou narrativas de apresentações culturais. Essa fusão não apenas entretém, ela serve como uma expressão viva da identidade, conectando artistas e espectadores às suas raízes culturais. Cada apresentação convida o público a apreciar a beleza de diversas tradições, tornando o balé cultural uma celebração da diversidade. A cada salto e giro, os dançarinos não apenas mostram suas habilidades, mas também compartilham histórias e emoções que definem seu legado. Não é incrível como a dança pode unir culturas? Você pode se surpreender ao descobrir que o cobre fica verde. Essa transformação incrível acontece devido a um processo chamado oxidação. Quando o cobre é exposto ao ar e à umidade, ele reage com o dióxido de carbono, formando uma camada verde conhecida como pátina. Mas essa mudança impressionante tem mais a oferecer do que parece. A pátina é, na verdade, uma barreira protetora de carbonato de cobre que evita a corrosão adicional do metal base. Isso não acontece da noite para o dia, pode levar anos para que essa camada verde vibrante se forme. O termo pátina tem uma história interessante e vem da frase francesa que significa verde de gordura. Essa bela camada não só melhora a aparência estética de estátuas e edifícios, mas também conta uma história sobre as condições ambientais ao redor desse cobre. Você já viu uma estátua ou telhado com esse tom verde vibrante? Acredite ou não, a pelagem dos preguiças é um ecossistema próspero. Os preguiças não são apenas animais lentos. Sua pelagem abriga uma combinação incrível de algas, fungos, mariposas e outros micro-organismos. As algas desempenham um papel astuto, proporcionando camuflagem, ajudando esses seres lentos a se misturarem à vegetação densa e a evitarem predadores. Mas isso não é tudo. Alguns fungos encontrados na pelagem dos preguiças estão sendo estudados por seus possíveis benefícios médicos, incluindo propriedades antibióticas e anticancerígenas.
Os preguiças se movem tão devagar que criam condições ideais para esses micro-organismos. As mariposas até depositam ovos na pelagem dos preguiças, e suas larvas se alimentam das algas. Essa conexão única ajuda os preguiças a se manterem saudáveis, já que eles raramente se limpam, permitindo que sua pelagem prospere. Não é incrível como um ser tão lento pode ser o lar de uma comunidade inteira em sua pelagem? Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? O significado alegre da palavra Noël. A palavra Noël vem da expressão francesa Le Bonne Nouvelle, que significa Boa Nova. Essa frase se refere ao anúncio do nascimento de Cristo, marcando um tempo cheio de alegria e celebração. Suas raízes estão na palavra latina natalis, que significa nascimento, ressaltando sua conexão com a história do Natal. Com o passar do tempo, Noël se tornou uma saudação festiva, querida e um tema popular nas canções de Natal, refletindo sentimentos de paz e boa vontade. Hoje você pode encontrar Noël em músicas natalinas, cartões e enfeites de Natal, lembrando-nos do significado espiritual e cultural do Natal. É um momento em que celebramos esperança e renovação, reunindo-nos para compartilhar amor e alegria com nossas famílias e comunidades. Portanto, da próxima vez que você ouvir Noël, pense na linda história e no espírito que ele representa. A Rua Yonge, no Canadá, orgulhosamente detém o título de rua contínua mais longa do mundo, estendendo-se por impressionantes 1.896 quilômetros, desde as margens do Lago Ontário até as regiões do norte de Ontário. Essa incrível via não é apenas um caminho, ela conecta diferentes comunidades e é uma importante atração histórica e cultural. Ao percorrer a Rua Yonge, você encontrará uma vibrante variedade de lojas, restaurantes e parques, refletindo as características únicas dos bairros que atravessa. Sua rica história começa no final do século XVIII e testemunha a transformação dessa área de natureza selvagem para uma vida urbana agitada. Pessoas de todas as classes sociais utilizam essa rua diariamente, tornando-a um símbolo de conexão para a cidade. Você consegue imaginar as histórias que essa rua poderia contar ou as vistas que você poderia ver ao longo do caminho? Você consegue imaginar ataques de tubarões na costa de Jersey? Em julho de 1916, uma série incomum de ataques de tubarões chocou os veranistas na costa de Nova Jersey. Em poucos dias, esses incidentes horríveis resultaram em 4 mortes trágicas e deixaram uma pessoa gravemente ferida. Enquanto as pessoas se dirigiam às praias para aproveitar o verão, manifestações inesperadas da natureza causaram pânico na comunidade. Os jornais da época ficaram em alvoroço, espalhando medo e alertando os banhistas a ficarem na areia. Os ataques deixaram os especialistas perplexos, já que tubarões normalmente não se aproximam tanto da costa. Isso gerou várias teorias sobre as causas dos ataques, desde a pesca excessiva até condições climáticas estranhas. Como resultado, começaram a ser implementadas medidas de segurança nas praias, e a necessidade de vigilância em locais populares se tornou crucial. Embora tenha sido um período sombrio, esses eventos geraram discussões sobre a preservação dos oceanos e a relação entre humanos e a vida marinha. Mas por que esse incidente incomum atraiu tanta atenção pública e mudou para sempre a segurança nas praias? Você sabia que as células mortas têm sua própria equipe de limpeza? Quando as células do corpo humano morrem, os fagócitos entram em ação.
Essas incríveis células brancas do sangue funcionam como pequenos limpadores, eliminando e digerindo as células mortas, para que nosso corpo permaneça saudável e funcione bem. Esse processo é essencial para manter o equilíbrio nos nossos tecidos. Assim que uma célula se danifica ou chega ao fim de sua vida, ela precisa ser removida rapidamente para evitar acúmulo e possíveis doenças. Os fagócitos reconhecem as células mortas por sinais específicos em sua superfície. Ao encontrar o alvo, eles capturam as células mortas com sua membrana, absorvendo-as para destruí-las. Essa incrível capacidade não só limpa a bagunça, mas também ajuda a renovar os tecidos, permitindo que nosso corpo se regenere e se cure. Não é surpreendente como nosso sistema imunológico trabalha silenciosamente nos bastidores, garantindo o funcionamento contínuo de todo o organismo? Você sabia que Jane Austen mencionou o beisebol em seu romance Abadia de Northanger, escrito em 1797? Isso é surpreendente, pois a data geralmente aceita para a invenção do beisebol é 1839, e acredita-se que o jogo começou a se desenvolver na América. A menção de Austen sugere que o beisebol não era uma novidade quando chegou à América. Provavelmente, ele já era jogado na Grã-Bretanha muito antes de se tornar um passatempo americano. Isso indica uma conexão mais profunda com o esporte do que normalmente reconhecemos. Também nos faz refletir sobre como os jogos evoluem ao longo do tempo. Se o beisebol fazia parte da cultura britânica naquela época, que outras influências históricas moldaram nossos jogos modernos? Talvez Austen, com suas observações perspicazes sobre a sociedade, estivesse apenas à frente de seu tempo, aludindo a um passatempo que se tornaria parte essencial da vida americana. Você sabia que os carros de bate-bate foram criados para evitar colisões? É surpreendente, mas esses brinquedos foram desenvolvidos com um objetivo bem diferente. O primeiro patente dos carros de bate-bate foi registrado em 1920 pela empresa Dodge M. Em vez de incentivar colisões caóticas, a intenção era criar um jogo focado em evitar batidas. Esse design único incluía carros que se desmontavam ao colidir, o que fazia com que os jogadores precisassem manobrar com cuidado para evitar acidentes. Com o tempo, a ideia mudou e as pessoas começaram a se divertir com as colisões, levando à criação dos carros de bate-bate que conhecemos hoje. Embora os carros modernos sejam feitos para suportar impactos, a ideia original era sobre habilidade e destreza. Imagine um mundo onde os participantes tentavam se esquivar uns dos outros em vez de colidir. É incrível pensar como um jogo criado para a cautela se transformou em uma atração popular, centrada em batidas divertidas. Na próxima vez que você entrar em um carro de bate-bate, lembre-se de sua origem e do caminho inesperado que trouxe tanta alegria aos parques de diversões ao redor do mundo. É difícil de acreditar, mas Warren Buffett realmente ama Coca-Cola. O lendário investidor não é apenas acionista do gigante das bebidas, mas também um grande fã. Na verdade, ele bebe cerca de 5 latas de Coca-Cola todos os dias. Buffett brinca dizendo que a Coca-Cola pode representar 1/4 do seu corpo, o que destaca seu amor por essa bebida gaseificada. Sendo um dos maiores acionistas, possuindo cerca de 9% das ações da Coca-Cola, sua dedicação vai além do financeiro, é algo pessoal. Esse hábito incomum surpreende, especialmente quando muitos especialistas em saúde alertam sobre o consumo excessivo de açúcar. No entanto, a relação divertida de Buffett com a Coca-Cola reflete seu caráter único e sua disposição para aproveitar as pequenas alegrias da vida. Ele frequentemente compartilha sua paixão pela bebida, dizendo que ela lhe traz alegria e complementa sua rotina diária. Então, da próxima vez que você abrir uma lata, lembre-se de que um dos homens mais ricos do mundo a aprecia tanto quanto você. Acredite ou não, mas a corrida de esposas é um verdadeiro esporte. Na Finlândia, essa competição única envolve homens carregando suas esposas por diversos obstáculos desafiadores. O evento surgiu de uma tradição inusitada e se tornou um evento anual querido, especialmente na cidade de Sonkajärvi, onde começou em 1992. A corrida se destaca não apenas pela sua excentricidade, mas também pelo espírito divertido. Os participantes enfrentam obstáculos como barreiras de água e buracos de areia, tentando completar o percurso o mais rápido possível. As regras são simples, mas a amizade e a diversão são os elementos-chave que fazem as pessoas voltarem sempre. Cada participante busca o prêmio principal, o peso da esposa em cerveja. Este evento não é apenas sobre força, ele destaca o trabalho em equipe e a alegria.
Participantes e espectadores celebram juntos, honrando uma tradição que combina humor e atletismo. Você pode estar se perguntando como um esporte tão incomum se tornou popular. Isso é um reflexo da cultura finlandesa, onde a criatividade e o senso de comunidade prosperam, convidando todos a participar da alegria das competições. Um fato interessante sobre segurança na construção. Os capacetes brancos são comuns nos canteiros de obras, e isso tem uma boa razão. Sua cor clara reflete a luz do sol, ajudando os trabalhadores a não se sobreaquecerem em dias quentes. Além disso, os capacetes brancos melhoram a visibilidade, permitindo que trabalhadores e operadores de máquinas se vejam rapidamente. Essa visibilidade é especialmente importante quando há máquinas pesadas em movimento, pois reduz o risco de acidentes. Se um trabalhador com um capacete brilhante é visto de longe, isso dá tempo para os operadores reagirem. Portanto, os capacetes brancos não são apenas um acessório da moda. Eles desempenham um papel crucial na segurança. Na próxima vez que você estiver perto de um canteiro de obras, pense em como um elemento tão simples como a cor do capacete pode contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro. Você já pensou em como a cor afeta a visibilidade e a segurança? Você consegue imaginar uma cirurgia no cérebro para a saúde mental? Na década de 1930, o neurologista português Egas Moniz desenvolveu um procedimento cirúrgico controverso, destinado a tratar doenças mentais graves, rompendo certas conexões no cérebro. Moniz acreditava que destruir esses caminhos poderia reiniciar o cérebro, resultando na redução de sintomas como agitação e ansiedade. Essa ideia radical surgiu a partir da observação de pacientes com transtornos mentais severos, levando Moniz a buscar soluções inovadoras que a terapia tradicional não oferecia. Sua técnica, conhecida como lobotomia, chamou atenção por seu método drástico, mas também gerou grandes controvérsias. Embora alguns pacientes tenham apresentado melhorias, muitos enfrentaram efeitos colaterais graves, resultando em um legado misto. Hoje, intervenções cirúrgicas para a saúde mental são vistas com muito mais cautela, enfatizando a importância de entender a complexidade do cérebro e os aspectos éticos do tratamento. É uma reflexão sobre um capítulo ousado, embora problemático na história da psiquiatria. E se eu disser que pode haver um verme na tequila? Esse curioso complemento em algumas marcas de tequila mais baratas não é apenas uma estratégia de marketing estranha, é uma parte interessante do folclore da tequila. A lenda diz que adicionar um verme à garrafa de alguma forma melhora o sabor da bebida, ou até traz um pouco de misticismo. Embora você não encontre isso nas marcas premium, muitos associam essa prática a opções mais acessíveis. O verme, na verdade, é uma larva de mariposa, conhecida como verme vermelho, que frequentemente é conservada no mezcal, um parente da tequila. Para alguns, comer o verme é um rito de passagem ou uma atração em festas que gera conversas entre amigos. É importante notar que nem todos os mezcais ou tequilas contêm o verme. Apenas algumas marcas optam por incluí-lo. Então, se você algum dia se deparar com uma garrafa de tequila com esse complemento inusitado, você terá uma experiência interessante, seja provando ou apenas apreciando a história por trás disso. O verme na tequila é, sem dúvida, um aspecto inesquecível da cultura de bebida. Os trabalhadores da cantina realmente fizeram uma revolta. Em 1943, os funcionários da cantina do Pentágono se manifestaram contra a repetição excessiva de um prato no menu, fígado. Esse evento, conhecido como a Grande Revolta do Fígado, mostrou que até os servidores públicos têm um limite de paciência durante a Segunda Guerra Mundial. Com o agravamento da guerra, a escassez de alimentos levou a um cardápio limitado e pratos repetitivos, o que gerou descontentamento em muitos. Os funcionários expressaram suas insatisfações sobre a constante oferta de fígado e exigiram mudanças, resultando em um protesto divertido, mas significativo. A revolta não apenas chamou a atenção para a monotonia da dieta militar, mas também destacou a importância da variedade na alimentação, mesmo em tempos de escassez. Esse protesto marcante é um exemplo interessante de como até mesmo questões simples, como a comida na cantina, podem unir as pessoas e dar voz a elas em tempos difíceis. Algo tão trivial como a comida pode realmente levar os trabalhadores a protestar. Porque o Rotocas tem o alfabeto mais curto do mundo. Este idioma interessante, originário da ilha Bougainville, em Papua Nova Guiné, transmite uma rica variedade de significados com apenas 12 letras. Ao contrário de muitos idiomas com alfabetos extensos, o Rotocas utiliza um conjunto simplificado de símbolos que são familiares para seus falantes.
Esse alfabeto compacto não é apenas uma curiosidade, mas reflete as tradições orais únicas e a identidade cultural do povo Rotocas. Apesar do pequeno número de letras, a língua consegue expressar ideias e emoções complexas, demonstrando a criatividade e adaptabilidade de seus falantes. Curiosamente, a eficiência do Rotocas pode influenciar a forma como as crianças aprendem a ler e escrever, possivelmente tornando esse processo menos complicado. Apesar de sua brevidade, a complexidade da língua supera o número limitado de símbolos, mostrando que a comunicação não se resume apenas à quantidade de letras. Como essa fascinante característica linguística influencia a maneira como as pessoas em Bougainville se expressam. E isso pode te surpreender. O animatrônico assustador da Spirit Halloween. Imagine entrar em uma loja de Halloween e encontrar uma figura realista que pode roubar a alma de suas vítimas. A Spirit Halloween, famosa por suas decorações aterrorizantes e fantasias inovadoras, criou um animatrônico que leva o medo a um novo nível. Quando ativado, essa figura assustadora realiza uma sequência inquietante, adicionando um toque sinistro a qualquer exibição de Halloween. Ele foi feito para ser o destaque para os amantes do terror, que adoram tudo que é paranormal. Este animatrônico se move, emite sons assustadores e exibe detalhes impressionantes que são difíceis de ignorar. Os fãs do Halloween podem esperar que ele se torne uma verdadeira sensação, atraindo a atenção e a curiosidade de todos que o virem. Ele representa o espírito do Halloween, um momento em que abraçamos o medo e o sobrenatural. Você é corajoso o suficiente para adicionar essa criação aterrorizante à sua coleção de Halloween? Você sabia que as primeiras bicicletas não tinham pedais? A evolução das bicicletas é impressionante e reflete a combinação de inovação e necessidades em mudança. A primeira bicicleta, chamada de Draisiana, surgiu no início do século XIX e não tinha pedais. Em vez disso, os ciclistas empurravam-se com os pés no chão, equilibrando-se em duas rodas. Com o tempo, os inventores introduziram um sistema de pedais, revolucionando a forma de se locomover. Na década de 1860, surgiu o Penny Farthing, uma bicicleta com uma roda dianteira grande que oferecia velocidade, mas era difícil de controlar. Logo, os designs se tornaram mais práticos, levando à criação da bicicleta segura, no final dos anos 1800, com rodas de tamanhos iguais e um quadro resistente. Esse design é a base das bicicletas modernas que você vê hoje, equipadas com marchas, assentos confortáveis e freios para segurança. As bicicletas mudaram não apenas a forma de se locomover, mas também representaram um grande avanço no transporte pessoal. Considerando o quanto elas evoluíram, como será a próxima fase dessa evolução? Você tem checado sua biblioteca Steam ultimamente? Você pode se surpreender ao saber que muitos usuários do Steam, na verdade, não jogam cerca de 1/3 dos jogos que possuem. Isso acontece frequentemente porque eles compram jogos durante grandes promoções ou em pacotes, resultando em bibliotecas impressionantes, cheias de títulos não jogados. Imagine a alegria de comprar um jogo por uma fração do preço original. Embora isso possa ser empolgante, também faz com que muitos jogadores acumulem poeira digital em suas prateleiras virtuais. Quando os jogadores olham para essas bibliotecas, podem rapidamente se sentir sobrecarregados com as opções, o que dificulta a decisão sobre o que jogar a seguir. Esse fenômeno levanta questões sobre os hábitos de jogo, e se ter uma coleção extensa traz alegria ou apenas estresse. Então, quantos desses jogos estão acumulando poeira virtual na sua biblioteca? Conheça o inteligente macaco prego da América Central. Esse incrível primata, do gênero Cebus, é conhecido por sua impressionante inteligência e agilidade. Os macacos prego não são apenas adoráveis com suas expressões faciais, mas também estão entre os animais mais inteligentes, não humanos, capazes de resolver problemas e usar ferramentas. Por exemplo, eles podem quebrar nozes com gravetos ou pedras, mostrando suas habilidades motoras avançadas. Esses seres inteligentes vivem em grupos sociais, onde se comunicam entre si por meio de diferentes sons e gestos, o que destaca ainda mais suas capacidades mentais. O que os torna ainda mais interessantes é sua habilidade de aprender uns com os outros, evidenciando um alto nível de inteligência social. Ao viajar pelas florestas da América Central e do Sul, os macacos prego desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando na dispersão de sementes, o que favorece o crescimento das plantas. Com suas personalidades encantadoras e mente afiada, não é surpresa que tenham conquistado o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. Você já observou um macaco prego em ação?
Você sabia que as fitas nos sacos de pão indicam os dias de fabricação? Essas fitas coloridas não são apenas decorativas, elas funcionam como um código secreto para as lojas. Cada cor representa um dia da semana, ajudando os padeiros e funcionários a saber quando o pão foi assado. Por exemplo, se você vê uma fita azul, isso geralmente significa que o pão foi feito na segunda-feira. Outras cores representam dias diferentes, e a ideia é vender o pão mais fresco e reduzir o desperdício. Esse pequeno sistema é muito útil em padarias e supermercados movimentados, onde o pão é assado diariamente. Ao olhar a cor da fita, os funcionários podem facilmente identificar quais pães devem ser vendidos primeiro, garantindo que os clientes recebam o produto mais fresco. Na próxima vez que você pegar um pão, preste atenção na fita. Ela não só ajuda a monitorar a frescura, mas também conecta você a um método que muitos desconhecem. Não é incrível como algo tão pequeno pode conter informações tão importantes? Você sabia que Taiju está atraindo cada vez mais visitantes? Este lugar incrível, conhecido por suas vistas deslumbrantes e cultura vibrante, tem visto um aumento significativo no número de visitantes diários, que dobrou com a chegada da estrela local Mundung. Com suas apresentações únicas e personalidade carismática, Mundung conquistou corações e atraiu multidões de lugares próximos e distantes. As pessoas querem sentir seu encanto, transformando Taiju em um local não apenas turístico, mas em um lugar vivo e cheio de emoção. O restaurante e as lojas locais também se beneficiaram com a chegada de visitantes, criando uma atmosfera repleta de entretenimento e cultura. Esse crescimento não é apenas números, ele destaca a importância da comunidade e como a paixão de uma pessoa pode despertar o interesse pelo que está ao redor. Portanto, seja você um morador local ou um turista, Taiju é um lugar que vale a pena visitar agora mesmo. Que tal dar uma passada e se tornar parte dessa história incrível? La Paz, Bolívia, é realmente a capital mais alta? A cidade está localizada nas montanhas dos Andes, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Essa localização única faz dela não apenas a capital mais alta, mas também oferece vistas incríveis e um clima interessante. Os visitantes de La Paz podem sentir um leve mal da altitude enquanto seu corpo se adapta ao ar rarefeito, que tem menos oxigênio do que ao nível do mar. A cidade é famosa por sua cultura vibrante, incluindo mercados coloridos e música tradicional. Curiosamente, a altitude também influencia o estilo de vida local, e muitos moradores se adaptam às condições de viver em grandes altitudes. Devido à sua localização, La Paz tem um clima fresco durante todo o ano, com condições meteorológicas que podem mudar rapidamente. Para viajantes e aventureiros, La Paz é um lugar incrível que combina paisagens deslumbrantes com uma rica história e cultura. Portanto, seja passeando pelas ruas sinuosas ou jantando com vista, a altura de La Paz certamente deixará impressões inesquecíveis. Descubra o único palácio real do Havaí em Honolulu. O Palácio Iolani não é apenas um edifício, é o único palácio real em todo o território do Siam. Localizado no coração de Honolulu, essa majestosa construção já foi a casa da monarquia havaiana, uma parte vibrante da história do estado. Construído no final do século XIX, o Palácio Iolani exibe uma arquitetura impressionante que combina estilos ocidentais e havaianos. Os visitantes podem admirar detalhes requintados, como a grandiosa escadaria e os belamente restaurados cômodos, cheios de artefatos da Era Real. Cada canto do palácio conta histórias da rainha Liliuokalani e do rei Kalakaua, que governaram com graça e força. Ao passear por seus corredores, é impossível não sentir o espírito rico do patrimônio cultural do Havaí. Explorar o Palácio Iolani é como dar um passo para trás no tempo. Quantas vezes você pode dizer que visitou uma residência real? É verdade que Dolly foi o primeiro mamífero clonado? Com certeza. Dolly, uma ovelha incrível, entrou para a história ao nascer em 1996, tornando-se o primeiro mamífero clonado, a partir de uma célula somática adulta. Cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, pegaram uma célula da glândula mamária de uma ovelha da raça Finn Dorset e a uniram a um óvulo do qual foi retirado o núcleo. Esse processo revolucionário, conhecido como transferência nuclear de célula somática, resultou no nascimento de Dolly, um grande avanço nas pesquisas genéticas. Seu nome, inspirado na cantora Dolly Parton, reflete a habilidade dos cientistas por trás dessa conquista. Dolly mostrou que é possível criar um clone a partir de células maduras, abrindo novas possibilidades na genética, medicina e agricultura.
Esse sucesso científico levantou questões éticas e gerou debate sobre o futuro da clonagem. O que você pensa sobre as consequências da clonagem? Prepare-se para se surpreender com os truques deste sonegador. Durante 2 décadas, um homem conseguiu evitar obrigações fiscais, fingindo ser mentalmente doente. Essa estratégia inusitada foi tão convincente que ele enganou não apenas amigos e familiares, mas também psiquiatras experientes que caíram em suas estranhas manias e afirmações absurdas. Ele exibia comportamentos estranhos e fazia declarações incomuns, criando a imagem de alguém realmente sofrendo de problemas mentais. Embora muitos possam achar que sonegar impostos é fácil, este caso mostra como as pessoas podem manipular a percepção a seu favor. O que ele fez levanta questões sobre a eficácia dos processos de diagnóstico em saúde mental e como a sociedade pode ignorar sinais de alerta quando ocorre uma fraude. Como podemos nos tornar mais atentos a comportamentos complexos em nossas comunidades? É verdade que as raias podem ser gigantes? Com certeza, o maior peixe de água doce já registrado é a raia de água doce gigante, que vive no rio Mekong, no sudeste asiático. Esse incrível ser pode crescer a tamanhos enormes. O maior exemplar registrado pesava cerca de 300 quilos, o que equivale a aproximadamente 661 libras. Imagine um peixe com cerca de 4 metros de comprimento. Isso é mais longo do que um carro médio. Essas raias se sentem à vontade nas águas turvas do Mekong, onde deslizam graciosamente pelo fundo do rio. Infelizmente, elas enfrentam ameaças como a perda de habitat e a pesca. Proteger esses majestosos animais é extremamente importante, pois eles desempenham um papel crucial no ecossistema do rio. Então, da próxima vez que você pensar em peixe, lembre-se de que sob a superfície nadam gigantes como a raia de água doce, explorando as profundezas do Mekong. Você sabia que os esqueletos do T-Rex não estão completos? Apesar da nossa admiração por esse dinossauro icônico, nenhum esqueleto foi encontrado na íntegra. Pesquisadores descobriram cerca de 15 esqueletos significativos de Tyrannosaurus Rex, que mostram ossos impressionantes e fósseis que revelam seu tamanho e estrutura. Dentre eles, 2 esqueletos estão quase completos, oferecendo aos cientistas uma rara oportunidade de entender a vida desse magnífico predador. Esses esqueletos nos ajudam a compreender como o T-Rex se movia, caçava e vivia milhões de anos atrás. Estudando seus restos fossilizados, especialistas podem reunir pistas sobre sua dieta, comportamento social e até mesmo o ambiente em que viviam. Imagine a emoção de encontrar fragmentos de uma criatura que vagou pela Terra no final do período Cretáceo. Cada nova descoberta aumenta nossa curiosidade sobre esses incríveis gigantes antigos. Que mistérios ainda podem estar escondidos sob a superfície? Em 2024, Bangkok surpreendeu o mundo ao se tornar a cidade mais visitada, com 32,4 milhões de turistas internacionais, o que torna essa vibrante metrópole tão atraente. Grande parte de seu charme vem das regras de visto convenientes da Tailândia, que facilitam as viagens por esta cidade fascinante. Mas não é só sobre a documentação. Bangkok encanta os turistas com seu rico patrimônio cultural e sua deliciosa culinária. Imagine mercados de rua movimentados com comida de rua frita, templos magníficos que contam histórias de tradições antigas e bairros vibrantes cheios de sons e cenas da vida cotidiana. Desde o tranquilo rio Chao Phraya até a agitada vida noturna, há algo para todos. À medida que os turistas se reúnem neste centro dinâmico, Bangkok prova que a combinação de políticas acolhedoras e experiências ricas pode criar uma história de sucesso única no turismo. Descubra a origem do apelido de Florence Nightingale. Durante a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale se tornou um símbolo de esperança e dedicação para os soldados que precisavam de cuidados médicos. No início, os soldados a chamavam de Dama com o Martelo, porque ela corajosamente abria armários trancados para pegar os remédios necessários. No entanto, um jornalista atento achou esse apelido muito rude e inadequado e criou um novo. Ele a chamou de Dama com a Lamparina, o que refletia não apenas seu serviço inestimável, mas também sua natureza compassiva. Nightingale frequentemente caminhava pelo campo de batalha, à noite com uma lamparina, checando os soldados feridos, simbolizando seus medos e esperanças. Esse novo nome pegou e ajudou a eternizar seu legado como pioneira da enfermagem e símbolo de cuidado. Não é inspirador como um simples apelido pode simbolizar uma profunda coragem? Vamos revelar a verdade sobre a quimioterapia e as impressões digitais.
Muitos sabem que a quimioterapia é usada para tratar o câncer, mas ela pode causar efeitos colaterais inesperados. Um desses efeitos são mudanças temporárias nas impressões digitais. Alguns medicamentos, como o Upcitivin, usados na quimioterapia, podem deixar a pele dos dedos mais macia e lisa. Isso acontece porque esses remédios afetam as células da pele, às vezes alterando os padrões que formam nossas impressões digitais únicas. Embora esse efeito colateral possa causar preocupação, especialmente em quem está em tratamento, ele geralmente é temporário. Assim que o corpo começa a se recuperar da quimioterapia, as impressões digitais costumam voltar ao normal. Esse fenômeno surpreendente mostra como o tratamento do câncer pode afetar até os menores detalhes da nossa identidade. Portanto, da próxima vez que alguém pensar que as impressões digitais são permanentes, lembre-se de que isso pode não ser verdade, especialmente durante um tratamento médico. Quando termina a vida de uma bola de beisebol? Na liga principal de beisebol, a bola é geralmente usada em apenas 7 arremessos antes de ser trocada. Esse fato surpreendente destaca a energia constante do jogo. Cada bola é feita para ter um bom desempenho, mas se desgasta rapidamente devido às condições rigorosas. Os arremessadores lançam bolas rápidas e curvas com muita força, enquanto os rebatedores dão golpes poderosos, o que afeta a superfície e a estrutura da bola. Após esses 7 arremessos, a bola pode arranhar, perder aderência ou até mesmo amassar. Por isso, os árbitros sempre ficam atentos a esses sinais e estão prontos para substituir a bola se ela estiver desgastada. Quando uma nova bola entra em campo, ela está mais limpa e é mais fácil de segurar, permitindo que os jogadores façam suas melhores jogadas. Durante uma partida, são usadas de 2 a 3 dezenas de bolas, e os espectadores testemunham uma situação em constante mudança no campo. É incrível como uma coisa tão pequena desempenha um papel tão importante no passatempo favorito da América. Vamos revelar a verdade sobre o estilo de vida único do Alasca. Com uma população de cerca de 700 mil pessoas, o Alasca é uma terra de contrastes, onde a maioria vive em Anchorage ou na capital, Juneau. No entanto, grande parte deste vasto estado é composta por vilarejos remotos e paisagens selvagens deslumbrantes. A vida nesses lugares isolados desenvolve uma forte independência e autossuficiência entre os habitantes. Muitos alascanos gostam de atividades ao ar livre, como pesca, caça e caminhadas, frequentemente contando com suas habilidades para sobreviver em um ambiente desafiador. A cultura reflete esse espírito de resiliência, onde as conexões comunitárias são essenciais para o apoio mútuo. Mesmo nas cidades, o estilo de vida no Alasca permanece ligado à natureza, convidando os moradores a interagir com seu belo entorno. Portanto, esteja você em um movimentado centro urbano ou em uma tranquila vila, a vida no Alasca oferece uma perspectiva única sobre comunidade e autossuficiência. O que você acha que isso diz sobre a identidade deles?